Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Estamos começando mais um programa, hoje com a engenheira Vera, que trará muitas novidades, que não são tão novidades assim, mas que são essenciais para a manutenção dos seus condomínios. Estou aqui com a Gabriela e esse programa só é possível porque temos a GK, administradora de condomínio, desde 76, temos também a Tende Portaria e junto a Repinte, que faz o seu prédio ficar cada dia mais bonito. Então, hoje falamos sobre a manutenção, né? A necessidade da manutenção preventiva nos condomínios. E hoje com a engenheira Vera, que está aqui para esclarecer para a gente o que é essa prevenção, e vamos conversar de vários assuntos referente à edificação, ao concreto do condomínio, a necessidade e o porquê da gente conversar sobre isso. É a Vera quem vai falar. Seja bem-vinda, Vera. Muito obrigada. Oi, Vera. Conta pra gente um pouquinho quem é a Vera. Bem, meu nome é Vera Regina Nogueira de Sá. Eu sou engenheira civil, administradora de empresas também, mas atuo como engenheira civil. Sou especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia e atualmente estou como diretora de Relações Institucionais do IBAP-SP. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. É um monte de coisa. E assim, perícia. E como perita, ela tem um olhar diferenciado para os condomínios, né? Então, assim, ela presta muita atenção em todos os detalhes. A Vera já foi síndica, né? Já foi síndica, então ela sabe as dores do síndico também em relação a obras não autorizadas, né? Então, assim, coisas que acontecem dentro do condomínio em relação à edificação que não podem acontecer, porque ela vivenciou isso como síndica, além dela ser perita, além dela ser engenheira, perita, ela vivenciou isso dentro do condomínio dela e também depois como assistente em processos judiciais das pessoas que fazem obras e não respeitam as normas, não respeitam as leis. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim. E esse assunto é tão palpitante que no ano passado, e ela participou, foi uma das nossas palestrantes, lembra, né? Verdade. Então, assim, dos Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, salientando dentro do Sindicato dos Engenheiros, com o CREA nos apoiando, com o subprefeito presente lá, a importância da conservação dos imóveis na cidade de São Paulo. Da manutenção predial, sim. Da manutenção predial foi o tema dos Mulheres Condominiais o ano passado. E aí nós a convidamos esse ano, que está se iniciando praticamente, a falar sobre isso, tendo em vista que ela foi uma das palestrantes lá no Mulheres Condominiais. Conta pra gente um pouquinho, o que é uma manutenção predial? A manutenção predial, ela é fundamental para garantir a segurança, a valorização do imóvel e o bem-estar dos moradores. Porque ela previne acidentes, evita desgastes e prolonga a vida útil das edificações. Por exemplo, podemos comparar um edifício com o corpo humano. Um edifício, ele necessita de cuidados constantes para ter uma boa saúde. Um edifício mal cuidado, ele pode gerar problemas na vida dos moradores e até mesmo da cidade. Por exemplo, imagina um prédio com problemas de infiltrações, de rachaduras, de estrutura.
além do desconforto de você viver num local como esse, de ter uma desvalorização do seu patrimônio, ainda pode gerar problemas, pode causar até um desabamento, alguma situação que coloque em risco a vida dos moradores e das pessoas que transitam nas proximidades. Para deixar um pouco mais claro, por exemplo, problemas com instalação elétrica, que não estão devidamente mantidas, pode causar até acidentes, a gente já ouviu inúmeras situações disso. Problemas de um desprendimento parcial do revestimento de fachada, pode causar ferimentos nos pedestres. Problemas até mesmo mais simples, como de falta de limpeza e higiene nas áreas comuns, pode atrair pragas, doenças, afetar na saúde dos moradores. Os problemas são diversos, as magnitudes também. O importante é que a manutenção, ela não é apenas uma questão estética, ela também é uma questão de segurança, de saúde e de conforto. Isso a gente tem que deixar muito claro, porque as pessoas acham que a manutenção é só para ficar bonitinho, né? Não é isso. É como você fez a comparação do corpo humano. Então, hoje as pessoas têm, tanto no público como no privado, a opção de fazer exames e para prevenir qualquer doença que porventura esteja muito no começo. A manutenção é exatamente isso. Exatamente. Então você, olha lá, tem uma trinquinha, mas se você não for lá consertar, não sei se o nome técnico é trinca, mas se não for, você corrige. Também é. Também é, por um acaso é. E aí assim, essa trinca vai aumentar, ela nunca vai se fechar sozinha. Eu nunca vi uma trinca fechar sozinha. Autoconsertada. A trinca não se dá pontos. Não, ela não se dá pontos, né? Você pode até costurar, mas esses são detalhes ela não técnicos. Faz sozinha. Não. Mas então, assim, a trinca, não é porque você olha para ela todo dia que ela vai falar assim: ai, olha, agora eu não vou ser mais trinca, eu vou fechar, e aí alguém vai vir do céu e vai me pintar, eu vou ficar bonitinha. Não é isso. Exato. E essa questão da trinca, se você não... mas é uma trinca pequenininha, dependendo de onde ela está, eu já aprendi isso, dependendo de onde ela está, faz cair o prédio. Estou certa ou estou errada? Tá certa, pode chegar a isso. Se ela for negligenciada, pode chegar a isso. E ainda fazendo uma analogia com o corpo humano, né? A edificação, ela dá sinais e sintomas. E os profissionais habilitados, engenheiros e arquitetos, assim como os médicos, são as pessoas que podem identificar isso corretamente. Então, é realmente muito importante esse olhar técnico para a manutenção predial. Esses dias aqui, depois a gente vai fazer uma pergunta mais séria, mas esses dias aqui, um caso que aconteceu aí num condomínio, acabou rodando na internet, faz dias já isso, que a pessoa resolveu colocar uma banheira assim na varanda. Ele só esqueceu que a água pesa. E aquela varanda não foi feita para aquele peso. Não foi projetada para aquela situação. Não foi projetada para aquela situação. Uhum. Os grandes vasos que eles têm. Agora está na moda aqueles vasos gigantes. Exato, né? Então, assim, e aí a Vera, que é a especialista, mas eu já aprendi que tem varanda que segue assim, viu, gente? E tem varanda que ela é sobreposta. Uma pode um peso, a outra pode outro. Dependendo, não pergunta qual que pode mais, qual que pode menos, que eu não sei. Mas eu sei que existe essa diferença. Mas então, perguntem que a gente pede para a Vera responder para a gente. Então, assim, porque não é laje, né? Como é que fala que é sobreposto? Então você não tem a laje tudo depende do projeto, né? De como ela foi projetada para funcionar, né? E se aí você expõe aquela estrutura a uma situação diferente do projeto,
É lógico que os nossos projetos, pelas normas técnicas, existe uma série de coeficientes de segurança e tudo. Então, ele pode até se acomodar para a nova realidade das cargas que estão em cima daquela estrutura, né? E pode aguentar aquilo ou não, mas provavelmente vai dar sinais de que se ele está no seu limite. Então, tudo é uma questão de como foi projetado, né? Isso é uma coisa muito importante, é respeitar o uso da edificação, para aquilo que ela foi projetada. Como você pode usar aquilo? Uma alteração de uso você não pode fazer simplesmente porque você quer colocar um ofurô lá na sua varanda, né? Ou instalar um equipamento de ar-condicionado mais forte do que permitido. Exato. Você precisa sempre de uma análise técnica, de um laudo, de um especialista, para ele verificar se aquela alteração que você vai fazer, se ela é compatível para aquela estrutura, para aquele projeto e autorizar ou não. Agora, diz para mim, qual é a diferença, né, das manutenções preventiva, corretiva, preditiva? Vamos lá. Porque assim, hoje eu tenho que ter colinha, porque é uma parte muito técnica, gente. Eu não sou engenheira. Então vamos lá. A manutenção, fazendo uma analogia agora com um carro, por exemplo. A manutenção preventiva é como num carro a troca regular de óleo, para não ocasionar dos pneus. Isso, não ocasionar problemas no motor, nos pneus. É alguma coisa que você faz antes para prevenir os problemas, né? Então, num edifício seria, por exemplo, a limpeza das calhas, a limpeza periódica das calhas. Para evitar o quê? Evitar a infiltração, porque a infiltração depois ela pode gerar mofo, ela pode gerar um problema na sua pintura e pode gerar até um problema na estrutura. Vamos chegar lá. A manutenção corretiva, ela é quando, por exemplo, estourou um pneu após um incidente e aí você tem que consertar. Quer dizer, o problema já foi causado e você vai ter que reparar. Um cano estourado, por exemplo, que ele alagou os apartamentos, causou transtorno, prejuízo e você tem que reparar aquilo. A preditiva, ela é mais tecnológica. É como aqueles sensores do painel do carro que estão ali piscando, dizendo que está na hora da manutenção. Num edifício, por exemplo, você poderia se valer da termografia para fazer um ensaio dos equipamentos elétricos para verificar se tem um superaquecimento naquela instalação, quadro, e com isso você pode evitar um incêndio. Então, seria mais ou menos essa situação. Tem a preventiva, a preventiva antes de acontecer o problema, a corretiva depois de acontecido e a preditiva de uma forma mais tecnológica que você consegue também prevenir. Logicamente que a gente sempre aconselha pela preventiva, porque você é planejado, você tem os seus custos organizados e reduzidos, estimados, programados, né? Você faz um planejamento para aquilo. A corretiva não tem jeito, os custos vão ser maiores, né? As despesas... O dano já existiu. Já existiu, são emergenciais muitas vezes, né? Tudo sem uma programação. É muito pior essa situação. Por isso que a gente sempre está defendendo um plano de manutenção para os edifícios. Para estar tudo programado, você vai gastar menos e ter menos problemas. Essa preditiva, o engenheiro... Já aconteceu o problema? Ou também dá para fazer ela de forma preventiva? Sim, também de forma preventiva. Por exemplo, hoje isso é muito utilizado, como eu falei, a termografia, né? É um equipamento que, com câmeras especiais, você consegue medir o nível de calor de equipamentos. Então, você tem, por exemplo, o seu quadro elétrico, você consegue, é como se você tirasse uma foto, uma radiografia daquele sistema e você vê se tem problemas de superaquecimento. Então, constatando isso, você pode
ter uma ação preventiva e resolver aquele problema localizado antes que você tenha um curto-circuito, por exemplo. Ou mesmo como a Vera vai saber melhor que eu, vi outro dia um drone subindo, filmando o prédio inteiro pro lado de fora. Sim, isso para poder analisar se ia ter que antecipar uma lavagem predial. Isso, aí são as ferramentas, né? Principalmente nos casos de fachadas, né? Que antigamente, para você poder fazer a verificação ali em loco, você tem que... Antigamente não, hoje ainda se faz, né? Mas a única opção que tinha era você descer com aquelas cadeirinhas e ir lá analisando todo o revestimento, fazendo testes, que a gente faz umas batidas no revestimento para, conforme o som, você consegue constatar se aquele revestimento tá oco, tá se soltando naquele local, né? Para você, não sei se vocês já repararam, alguns prédios a gente vê na cidade, tem uma série de riscos e de marcas, né? E de X e tal. Justamente são as empresas contratadas para levantar as áreas onde estão com problemas, onde vai ter que ter uma intervenção, né? Hoje você consegue fazer algumas inspeções usando o drone, né? É mais rápido, mais prático, mais barato, seguro. Até seguro, né? Porque você não está com ninguém humano pendurado. Com tantas opções de manutenção preditiva, corretiva, preditiva, o que é cuidar de um prédio no final das contas? Cuidar de um prédio é mais ou menos como cuidar da casa da gente, só que numa outra escala, né? Desde da limpeza, da checagem dos equipamentos, se todos os sistemas estão funcionando adequadamente, né? Porque tudo tem que estar respondendo ao que a sua finalidade. Então, por exemplo, coisas básicas, né? Um elevador funcionando, um sistema de incêndio funcionando, um sistema de descargas atmosféricas, as luzes de emergência funcionando, tudo tem que estar funcionando. Então, você ter um plano de manutenção, aonde você tem inspeções periódicas e você está sempre checando se todos os seus sistemas construtivos, né, o gerador, a bomba de água, está tudo funcionando. Você, de tempos em tempos, você está avaliando o desempenho desses sistemas. Você está cuidando como você cuida da sua casa, troca uma lâmpada queimada, uma porta de incêndio que ela não está fechando adequadamente, precisa de regulagem, porque senão qual a função de uma porta de emergência se ela não veda, né, adequadamente? Então, é mais ou menos isso. Para isso, o ideal é você ter um plano de manutenção, porque aí você vai listar todos os serviços, né, que você teria que você tem que acompanhar a periodicidade daquilo e o mais importante, aí entra um pouco o lado a minha experiência nas perícias de engenharia, nas demandas judiciais, né? Tem que se ter registro disso. Tudo que é feito numa edificação, a manutenção, você precisa registrar. É a forma de você ter um bom controle. Registrar desde do orçamento que você contratou, certo? Depois, durante a execução. Hoje é muito fácil você fazer os registros, todo mundo tem um celular. Qualquer prestador de serviço tem um celular e pode tirar fotos e mandar as fotos. Olha, hoje vou trocar uma impermeabilização. Então, começa ali o primeiro dia de serviço, ele pode registrar, depois o segundo, o terceiro. É fácil de você manter esses registros, né? Isso é muito importante. E isso impacta nos moradores? Como é que eles veem tudo isso, os próprios moradores? Na hora em que você está executando esses serviços? Sem dúvida, porque tudo isso é uma forma, a maneira de como você trata, falando um pouco agora então dos registros, né? A transparência que você dá para esse tipo de serviço, que os síndicos, as administradoras, os gestores dão, faz toda a diferença, caracteriza uma gestão mais eficiente do condomínio. Os moradores se sentem mais seguros,
É a sensação de que está sendo bem mantido, de conforto, de segurança e que seu dinheiro está bem empregado. Então é adequado montar um plano de manutenção completo de todos os sistemas. A gente consegue, por exemplo, contratar um serviço com um engenheiro para ele montar esse plano para a gente? Sem dúvida. Porque é um serviço importantíssimo e tem que ser visto com detalhes. Porque existe a parte burocrática de tudo isso. A responsabilidade do síndico em toda essa parte. Sim. Os prédios mais novos, eles já vêm com essa sugestão, né, com o plano de manutenção, os prédios comerciais. Isso já é passado quando você compra um apartamento novo, um empreendimento novo, então já tem a periodicidade, todos os serviços de manutenção, o que é exigido, como você faz a manutenção, a periodicidade disso. Os prédios antigos ainda não tinham isso, mas você pode contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, para analisando a sua edificação, os sistemas que ela possui, as características particulares dela, montar um plano de manutenção, né? E aí você pode acompanhar aquilo. E de tempos em tempos também você pode verificar, porque tudo é dinâmico, né? As coisas, a manutenção, ela não é só para você também manter os sistemas. Você pode empregar a manutenção também para renovar alguns sistemas. Por exemplo, modernizar alguns sistemas. Os prédios mais antigos, o sistema de elevador, eles hoje têm sistemas muito mais modernos que você gasta menos energia, é mais eficiente. A própria iluminação comum, você pode trocar por uma iluminação mais eficiente energeticamente. Isto não só te dá uma qualidade melhor daquele serviço que você está prestando, mas também de custos, né? Você pode reduzir custos. Então, são vários impactos, diretos e indiretos, que a manutenção pode trazer. E você ter esse plano de manutenção, sem dúvida, que é uma ferramenta para você ter um prédio bem mantido, uma boa gestão condominial. Mas isso a gente não vê. No dia a dia a gente acaba vendo reportagens, né? Que olha, caiu. Infelizmente. E quando não caiu, há uma questão de meses atrás, um prédio em Santa Catarina, de novo, as varandas caíram uma em cima da outra, né? Como é que a gente pode, como é que você explica, o que a gente pode fazer? Eu acho, Ana, que o trabalho que vocês fazem, as mulheres condominiais, é de suma importância, que é a conscientização. A conscientização dos síndicos e dos gestores condominiais de entender a responsabilidade que está na mão deles, né? É a vida de pessoas, não só dos moradores, como dos que vivem, que transitam no entorno. Isso é muito importante, porque eu acho que isso cada vez está sendo mais esclarecido para as pessoas, tem um outro olhar para isso, mas a gente ainda tem muito a trabalhar nesse sentido. Muitas vezes, os próprios moradores, eles se preocupam muito mais com a parte estética, né? Às vezes até por desconhecimento. Então, é importante o síndico, se ele não tem uma formação, ele não é obrigado a ter uma formação técnica para aquilo, mas ele entender da responsabilidade disso, né? E dos problemas que pode causar isso, e contratar pessoas para desenvolver esses planos, para ter esse olhar, né? Para você poder cuidar bem do seu patrimônio, da segurança dos usuários e também da valorização do patrimônio. Porque um prédio bem mantido, ele é muito mais fácil de você comercializar, seja vendendo ou locando. É óbvio que faz diferença no valor do imóvel. A segurança. Ninguém vai comprar um imóvel. Às vezes, assim, eu sou muito curiosa, né? Então, quem me conhece mais de perto, a gente vai aprendendo e vai olhando para os prédios. Aí você olha assim, tem um prédio lá que você consegue ver a mancha de todos os tijolos.
Eu não sei exatamente o que isso significa, mas me arrepia. Eu falo, gente, como é que essa mancha está aparecendo? E eu estou conseguindo visualizar os tijolos por cima de uma camada de tinta. Mas eu não deveria estar visualizando isso. Muito provavelmente porque a camada de tinta não está adequada, não foi feita uma manutenção do sistema de pintura. Tá vendo? Ela já deu explicação. Prédios que estão caindo por conta de gente quebrando uma parede porque acha bonito fazer um loft. Essa parte eu acho que melhorou bastante com a norma de reformas, né? A 16.280, aonde... Porque antigamente, às vezes a pessoa fazia uma reforma no prédio dela, todo mundo escutava aquela bateção, aquele quebra-quebra, mas às vezes o síndico era impedido de entrar no imóvel, de verificar o que estava acontecendo. É importante, né? Agora ele tem autonomia para entrar. Hoje ele tem. Para ver o que ele está fazendo. Ele tem autoridade para entrar, para ver o que está acontecendo. Você, para autorizar uma reforma, você tem que entregar um projeto, tem que entregar uma que a gente chama de anotação de responsabilidade técnica, RT, ou para os engenheiros, ou a RRT para os arquitetos, né? Onde tem um profissional habilitado se responsabilizando por aquela reforma, o que vai ser feito ali, né? Ainda assim, apesar de ter sido uma grande evolução, o que eu vejo acontecer na área de perícias é a pessoa vai começar uma reforma, ela contrata ali um arquiteto, um engenheiro e faz toda a documentação, as plantas, preenche tudo, recolhe a anotação de responsabilidade técnica, entrega tudo para o condomínio. O síndico recebe todo aquele material e fala, nossa, estou recebendo todo o material conforme as normas, tá tudo certo, arquivo e tá tudo certo. Será que tá tudo certo? Será que a execução está sendo feita como está escrito ali naquele projeto, naquele material que foi entregue? Ou até será que aquele material que foi entregue, ele está de acordo com as normas técnicas? Então, isso ainda é um problema que eu tenho notado muito. Os condomínios, os síndicos deveriam se valer de profissionais para estar analisando essa documentação antes, para estar acompanhando aquela reforma. Aí vocês me perguntam, tá, mas isso é custo. Quem arca com isso? Sempre. Sempre. Então, a palavra é essa. Eu vou pagar porque você vai reformar o apartamento? Exato. Eu não quero pagar porque você vai... Exato. Eu não tenho nada a ver com isso. Até a hora que o prédio cai. Mas a sua segurança tem que ser... até a hora que o prédio cai. Isso é um assunto que tem que ser debatido nas assembleias. Alguns condôminos já, em assembleia, já determinaram que, havendo uma reforma, eles contratam um profissional de confiança do condomínio para tanto analisar aquele projeto como para acompanhar a obra. E esse custo é da unidade que está reformando. A unidade, quando vai reformar, quando compra o imóvel, ela já sabe que a regra naquele condomínio é daquela forma. Uma dica muito importante para os nossos síndicos. Exatamente. Isso é muito importante, ter essas regras bem definidas. Ou é a unidade que vai reformar que arca com isso, ou isso entra nos gastos do condomínio. Então, o valor para esse profissional, né? Esse serviço, desse profissional que vai defender os interesses do condomínio, que vai analisar esse material, que vai acompanhar a obra, ele vai ser rateado, né, como um todo pelo condomínio. Assim também, quando você for reformar, você não vai ter que pagar por aquilo, é rateado pelo condomínio. Essas são as regras que têm que ser estabelecidas. Mas aí é uma questão de decidir sem assembleia. Sem dúvida. Né? Sem Quem dúvida. vai decidir é a assembleia. Exato. Qual é o melhor modelo para aquele condomínio. Exato. Né? Então, assim, pode-se optar por ser a unidade ou para todo mundo. Se for um condomínio que todo mundo reforma tudo o tempo todo... Já vale a pena ter uma mensalidade. Mas é verdade, tem condomínios Sim, que... Mas é muito interessante isso nos prédios recém-entregues, principalmente. Exatamente. No caso, que todo mundo entra hoje, troca o piso, troca a parede, quebra não sei o quê. E muitas das obras não podem ser feitas. Chamou atenção esses dias, minha mãe mudou-se recentemente. Veio todas as tensões que podia colocar. Minha mãe teve que trocar todos os chuveiros. Num condomínio, porque tem a delimitação do condomínio.
Sim. A parte elétrica é muito importante. Poderia tacar fogo num prédio inteiro porque alguém colocou um ar-condicionado errado. Exato. Eu já vi nos condomínios novos, existem 3, 4 profissionais que já foram pesquisados, analisados pelo condomínio, e eles são cadastrados, e se algum condômino daquele prédio vai fazer uma reforma, ele sabe que ele tem que contratar um daqueles 3, que são da confiança do condomínio. É a regra daquele condomínio. Você pode escolher um arquiteto, um designer, e contrata o outro para supervaler a obra em si, né? Deixar o condomínio tranquilo. Exato. Isso é uma questão muito importante. Agora, você é perita tanto pelo prédio, mas você é perita judicial também? Eu atuo como perita judicial em alguns fóruns, no Fórum Central de São Paulo, já atuei bastante no Fórum Federal de Guarulhos, porque em algumas obras da Minha Casa Minha Vida, aqueles condomínios de baixa renda, que você entra num condomínio, tem 15, 20 prédios, e quando a construção ela conta com o financiamento da Caixa Econômica Federal, as ações do condomínio contra a construtora também são contra a construtora e a Caixa Econômica Federal. E por ser a Caixa Econômica Federal estar no polo passivo, as ações correm no Tribunal Federal. Então, em Guarulhos, onde tem muitos condomínios desse porte, eu atuei no Tribunal Federal. Eu saliento isso porque eu quero deixar claro para as pessoas que quando não é feita uma manutenção preventiva, ela vira judicial. É tudo uma questão de tempo. E aí, mas é verdade, e a hora que ela vira judicial, o que acontece? Vai ser nomeado um perito e isso vai ter um custo do mesmo jeito, só que mais caro. Além do custo do perito, antes ou depois da obra, antes ou depois de um processo, tem o custo implicado para o prédio, a desvalorização do imóvel. Exatamente. Tem todos esses custos indiretos, a segurança, etc. E a responsabilidade do síndico. Exatamente. Então, assim, é por isso que é tão importante, e nós vamos falar mais de engenharia, né? E com mulheres engenheiras, né? Que é muito legal. E eu queria saber de você, qual dica você daria para os síndicos, né, que estão nos escutando, e os moradores, nessa questão de gestão? Bom, o principal é o que eu estou falando aqui o tempo todo, é um plano de manutenção periódica, onde estão definidos os serviços que vocês têm que fazer, a periodicidade disso. Isso é a base para tudo. Uma segunda dica é contratar bem, porque você precisa que profissionais habilitados, com experiência comprovada, executem aquele serviço. Isso vai te dar uma garantia, vai representar menor custo futuro, né? Porque muitas vezes o que acontece precisamos realmente estar com um problema de infiltração no térreo, já está afetando a laje, problema na garagem de infiltração, tudo bem, vamos contratar uma empresa para resolver isso. E aí você vai ao mercado e busca 3, 4 empresas, porque você tem que prestar conta para os condôminos, né? E a escolha qual que é? Do menor preço. Mas nem sempre o menor preço é o melhor serviço. E uma coisa muito importante para os síndicos é o contrato. O contrato, ele tem que ter o olhar de um engenheiro ou de um arquiteto antes de você assinar. O contrato, ele tem que ser lido, eu sempre falo, por 2 profissionais. O advogado e o engenheiro juntos. Exato. Né? Porque especialista na área. Exato. Hoje nós temos vários advogados que são engenheiros. Então, eles sabem ler esse contrato. É o 2 em 1, mas são vários, mas não são tantos quantos necessários. Então, você precisa de 2 profissionais, porque o advogado ele vai se ater à legislação, mas o engenheiro ele vai se ater à técnica. Exatamente. Né? Então, isso precisa juntar os 2 especialistas
para poder manter o melhor contrato para o condomínio. Isso é muito importante, porque quando você contrata e aí está lá o material vai ser material A ou similar. O similar ele pode ser o B, o C, o Z, né? E aí, se está lá ou similar, fica uma briga subjetiva depois, né? Ah, você não usou o A, você usou o Z. Ah, mas podia ser similar, eu entendo que esse é similar, também faz essa função. Não, mas a qualidade é outra e fica aquela discussão no judiciário. Quando você coloca que o material vai ser o A, ou o B ou o C, é isso e pronto. Não tem similar. Não tem um similar, não tem um similar qualquer. Sem uma análise técnica apurada, especialista, a gente não consegue comparar. Vejo por mim, advogada, como que eu vou contratar uma empresa para fazer uma impermeabilização de térreo? Vamos lá, temos um térreo infiltrado. Como que eu vou fazer uma comparação de propostas? Exatamente. Ele vai chegar com uma de 20, uma de 50, o condomínio vai aprovar de 20. Por isso que tão importante quanto você fazer uma pesquisa de mercado e ter outras cotações, é você ter uma análise técnica do contrato que você vai assinar. Do que você precisa fazer. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria aqui falar, porque nós estamos indo para o final já, é que você contasse, eu já sei, mas no IBAP, no site do IBAP, o que nós temos lá que é útil para os síndicos de forma gratuita e que nós também vamos colocar no portal do Mulheres Condominiais. Sim. Conta para nós, eles vão achar nesses 2 portais, eles vão poder baixar. O que é? Então, o IBAP, né, como nós atuamos na área de avaliações e perícias de engenharia, nós temos muitos materiais nessa área em relação à manutenção predial, inspeção predial, e o que a Ana Luísa está falando, que ela conhece, são as cartilhas que nós fizemos justamente para informar os síndicos, os gestores condominiais sobre diversos temas. Então, você tem desde a cartilha básica, lá a saúde dos edifícios, como cartilhas específicas sobre problemas de combate a incêndio, de acessibilidade, de mecanização. Eu só não trouxe algumas cartilhas até para mostrar agora, Ana, porque elas estão em revisão, porque isso é uma coisa dinâmica, né? Mas quem quiser se interessar, entra no site do IBAP São Paulo, que é www.ibap-sp.org.br, e na área da biblioteca, nos artigos técnicos, vocês vão encontrar as cartilhas. Mas também nós vamos colocar um link no site dos Mulheres Condominiais para facilitar a busca. Para ir direto para o IBAP. Na fonte. Porque aí facilita para todo mundo. Sim, né? Facilita para todo mundo. É só clicar e vai. Né? Então, eu acho que isso é uma prestação de serviço, é o olhar feminino, é trazer informação, é trazer conhecimento para facilitar a vida do síndico, para dizer a ele, olha, o que você tem que buscar e aonde você tem que buscar. Facilitar a vida do síndico, menores custos, né? Uma técnica melhor, né? E você poder oferecer mais segurança para a vida condominial, mais conforto, né? E valorização. E assim, tem muito engenheiro, todos os engenheiros moram em condomínio, a maioria. E às vezes ele é um engenheiro mecânico, não é a área que ele atua, mas olha, vai lá no IBAP, pega o link no portal Mulheres Condominiais, né? E a gente tá lá. E aí ele vai poder levar informação para o prédio dele também, né? Porque ele sabe o prédio dele não, o prédio em que ele mora. Aí ele vai levar para lá e vai trazer informação que acaba sendo bom para todo mundo, né? Legal. Vera, terminou. Pena, passou rápido. Passa rápido. Você trouxe um monte de dica muito importante. Aonde os nossos ouvintes, seguidores, conseguem ter mais informações sobre você e mais dicas? Bom, sobre mim especificamente, pode ser pelo LinkedIn, Vera Regina Nogueira de Sá, ou no Instagram, Vera Nogueira Sá. E sobre o IBAP, como eu já falei, pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, IBAP SP, onde nós temos estamos sempre divulgando os nossos
cursos, material técnico, dando dicas. Nos sigam nas redes sociais para terem maiores informações. Agradeço demais, agradeço a Gabi, agradeço a Vera por estar aqui com a gente. Obrigada, e vai voltar mais vezes, porque assunto é que não falta. Não falta. A gente vai falando cada vez de um assunto específico. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vocês, mulheres condominiais, por essa oportunidade, que é muito importante. Você também é uma mulher condominial, está lá no portal Engenheira, né? E assim, até para que as engenheiras saibam que elas têm o espaço delas dentro do portal Mulheres Condominiais. Muito obrigada. Obrigada. E aí, estamos encerrando mais um episódio de Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, hoje com a Vera Regina, engenheira, que é perita judicial e que nos trouxe muitas informações sobre manutenção, e tudo isso só é possível graças a GK Condomínios, administradora de condomínio, a Atende Portaria e a Repinte, que deixa o seu prédio mais bonito. Até mais! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.